A paz do Senhor, povo de Deus, querido irmão, querida irmã, querido professor, professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos na lição de número 5, lição essa que tem como título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de irmos para a nossa lição, eu te peço, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha. O teu comentário é muito importante para nós, a tua interação é muito importante para o nosso canal. Deixa aqui a tua dúvida, deixa aqui teu comentário, deixa aqui a tua pergunta, que na proporção devida nós iremos te responder. Ativa também o sininho das notificações para você ser avisado quando nós postarmos mais conteúdo. Glória a Deus. Olha, te inscreve no canal. Não apenas assista a nossa aula, não. A tua inscrição também é muito importante para nós. Nós precisamos de chegar aos 1000 inscritos e com tua ajuda chegaremos. Glória a Deus por isso. Então, sem enrolação, vamos para o texto. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis, no capítulo 18 e o versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Aleluia. Glória a Deus. Fazendo a exposição, meus amados, desta lição, como já falamos em outras ocasiões, nós fazemos a exposição de tudo o que está na lição, ou seja, texto áureo, verdade prática, palavra-chave, tópicos e subpontos. Fazendo assim a exposição do texto áureo que iniciamos, nós podemos destacar aqui alguns pontos e alguns temas, né? E do ponto de vista teológico, podemos tirar 4 temas, né, deste texto áureo. Quais são eles? Eu destaquei aqui para os irmãos. Deus é juiz de toda a terra. Deus ouve a intercessão. O justo tem impacto no mundo. E a misericórdia precede o juízo. Ora, só com esses 4 temas aqui, dá para a gente entender todo o contexto da nossa lição. Ó, Deus é o juiz de toda a terra, de toda a humanidade. Deus ouve a intercessão. Ele escuta a nossa intercessão. E também, ó, o juízo, o justo, aliás, melhor dizendo, ele tem impacto na humanidade, ele tem impacto no mundo. Glória a Deus. E a misericórdia precede o juízo. Glória a Jesus. Indo para a nossa verdade prática, que nos diz o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Glória a Deus. A verdade prática é bem clara quando ela diz que Deus ele dá tempo, né, ao nosso arrependimento. Ele dá chances, ele dá oportunidade para que nós nos arrependemos. Mas quando o homem não quer, quando não queremos, aleluia, quando não queremos, a sua misericórdia não acontece. E aí, dá-se o juízo sobre nós. Glória a Deus. E podemos ver que Deus é misericordioso e dá o devido tempo para o arrependimento e obediência. Glória a Deus. E podemos ver no Antigo Testamento, no caso de Noé. E também no caso do profeta Jonas. Tem 2 exemplos aí de arrependimento e de obediência. No caso de Noé, Deus ele foi misericordioso, dando oportunidade ao arrependimento do ser humano, aonde ele já estava disposto a dizimar todo o ser humano da face da terra, mas ele dá uma oportunidade, através do patriarca Noé, do arrependimento. Aleluia, ele dá esta oportunidade. E o profeta Jonas, por desobediência, ele também dá uma oportunidade para Jonas se arrepender e não derramar, cumprir o juízo sobre, tanto no tempo de Noé, como no profeta Jonas. Vemos em ambos os casos que a misericórdia de Deus, ela prevaleceu. Vemos em ambos os casos a misericórdia de Deus prevalecendo sobre a vida deles, tanto de Noé quanto do profeta Jonas.
Nós temos uma palavra-chave nesta lição, que é exatamente juízo. Mas entendamos, basicamente, o que significa juízo. Juízo é a capacidade intelectual de avaliar, julgar ou discernir com bom senso e prudência. Glória a Deus, isso é juízo. A capacidade, repito, intelectual de avaliar, julgar ou discernir com bom senso e prudência. Isso é juízo. Glória a Deus. Vamos também para o primeiro tópico da nossa lição, que tem como título: Os anjos visitam Abraão. Glória a Deus. E o primeiro subponto tem como subtítulo: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Glória a Deus. Esse episódio, meus irmãos, ele ocorre logo após a mudança do nome de Abraão. Na lição passada, nós vemos que ele teve seu nome mudado de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. E todas as aparições de Deus ao patriarca, essa foi provavelmente a mais íntima e informal, pois o próprio Deus vem fazer uma refeição na presença do servo do Senhor, na presença do seu servo, com quem ele havia feito uma aliança. O próprio Deus, ele vem até Abraão. E ele faz uma refeição com Abraão. Aqui no versículo 5, eu vou ler aqui uma referência, que nos mostra isto. Em Gênesis 18, e o versículo 5, e trarei um bocado de pão para que esforceis a vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim, fazem como tens dito. Aqui, Abraão, ele oferece alimento, àqueles homens, aqueles anjos que o visitaram. Então a gente vê aqui neste subponto uma intimidade muito forte, O próprio Deus e seus anjos, que é chamado aqueles homens, chegaram até Abraão, visitá-lo e banquetear-se com ele, se alimentar, jantar, como queiram falar em algumas traduções, melhor dizendo. Ele, em íntima visita com Abraão, e uma visita bastante informal, ele chega a Abraão, conversa com Abraão, e Abraão oferece alimentos para ele. E ele come, O texto aqui diz que ele permite que Abraão faça como ele quer fazer, ou seja, oferecer alimentos, banquetes, um jantar ali para aqueles homens. O segundo subponto da nossa lição fala sobre a hospitalidade de Abraão. A hospitalidade que Abraão teve ali naquele momento, com aqueles homens, com aqueles homens. A hospitalidade é uma virtude importante na vida cristã, porque revela o amor, serviço e cuidado com o próximo. Vejam o quanto é importante ser hospitaleiro, na nossa vida cristã. O quanto é importante ser hospitaleiro, Em Romanos 12 e o versículo 13, o apóstolo Paulo, ele já manda praticar essa hospitalidade. E também, em 1 Pedro, no capítulo 4 e o versículo 9, também ela deve ser exercida sem murmuração. Ali em 1 Pedro, já é orientado que a hospitalidade deve ser exercida sem murmurar, sem reclamar. Faça de coração, faça com amor, exerça a hospitalidade com amor, sem murmurar, sem reclamar, sem estar de mau grado. A hospitalidade ela tem que ser vinda do coração com amor, de forma fraternal. Cuidados relacionados à hospitalidade, o que não devemos fazer. O que não devemos fazer como cuidado, a essa hospitalidade amorosa que devemos ter. Não devemos exercer hospitalidade de modo que apoie o falso ensino. Aleluia! E é muito importante que não devemos hospitalizar, receber a falsa doutrina.
Glória a Deus. Não devemos, escute bem, exercer uma hospitalidade para alguém que traga para nós falsa doutrina ou falsos ensinamentos. E essa referência você vai ver na segunda carta de João. Em 2 João, capítulo único, está no versículo 10 e no versículo 11. Não devamos receber ou ser hospitaleiros, receber de bom grado falsa doutrina e falsos ensinamentos. Aleluia, glória a Deus. E também não devemos praticar hospitalidade de forma ingênua, colocando a nossa casa ou igreja em risco. Está lá em Mateus, no capítulo 10 e o versículo 16. Está lá essa referência para os irmãos ler e meditar. Ou seja, não devemos receber falsa doutrina e falsos ensinamentos. Com isso, é óbvio, falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos profetas em nosso meio, em nosso âmbito, em nossa igreja. E também não devemos fazer com que falsas doutrinas, falsos ensinadores fiquem no meio da nossa casa, da nossa igreja. Não coloque isso em risco. Em Mateus 10 e o versículo 16 está esse ensinamento para nós. Glória a Deus. Subponto 3 do tópico 1 vai falar sobre o riso de Sara. Como que ela riu no momento que ela escuta que ela seria mãe, que ela iria dar filhos. Naquela ocasião, a visita de Deus a Abraão tinha pelo menos 2 propósitos, né? Que era anunciar o nascimento de Isaac e renovar a promessa. Glória a Deus. Sara escutou quando o anjo do Senhor disse a Abraão: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. Aleluia. E por isso ela riu, ao contrário do riso de alegria de Abraão que vimos na lição passada, né? Na lição passada a gente viu que Abraão ele riu, mas foi um riso satisfatório, né? Foi um riso de alegria por saber que iria ser pai, que iria ter um filho mesmo nas circunstâncias adversas, por conta de sua idade. Ele sorriu, né, nesta ocasião. O seu sorriso foi por conta da felicidade que tomou o seu ser, em saber que mesmo as circunstâncias adversas pela idade, ele seria pai. Glória a Deus. Ela colocou a situação do casal em contraste com a palavra de Deus. Ora, o riso dela foi de forma incrédula. Por quê? Ela coloca a situação deles, já velhos de idade, em contraste à palavra de Deus. Ou seja, ela foi incrédula à voz do Senhor quando ele diz que ele e ela terá um filho. Ela foi incrédula. E o riso dela foi de incredulidade, ao contrário do riso de Abraão, que foi um riso de alegria, um riso satisfatório por ter uma notícia maravilhosa dessa. Aleluia. Vamos para o tópico de número 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Glória a Jesus. E o subponto, né, de número 1, o subponto de número 1 aqui, nós vamos tratar sobre essa questão, né? O subponto de número 1, ele tem como subtítulo o anúncio da destruição. E aqui vamos falar sobre a cidade, né, de Sodoma e de Gomorra, como o título já nos falou. O Senhor e seus anjos, aqui chamado de aqueles homens, deixaram a casa de Abraão para cumprir a segunda parte da sua missão, executar o juízo sobre Sodoma. Aquela cidade era extremamente perversa, pois seus habitantes eram dados às práticas sexuais contrárias à natureza. E esta referência está lá em Gênesis 19, versículo 5. Eu vou ler para os irmãos entenderem. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-o fora para nós, para que os conheçamos
E em outras versões, para que os relacionamos com ele. Ou em outras versões também dizem para que os abusemos dele. Ou seja, aqui o texto ele fala sobre práticas sexuais contrárias à natureza. E eu não vou ser muito explícito ao falar porque a plataforma não permite. Mas os irmãos já entendem o que significa a práticas sexuais contrárias ao uso natural do ser humano, né? O uso natural, a prática contrária à natureza. Então aqui ele já fala sobre a perversidão que há entre aqueles homens acerca da prática sexual. Indo agora para o subponto 2, vai nos falar sobre o pecado leva à destruição. Mas o quê? Quais são esses pecados aqui relacionados que levam à destruição? O que ele destrói? Vamos ver? Destrói a comunhão com Deus. O pecado também destrói a integridade da pessoa. O pecado também destrói os relacionamentos humanos. Destrói também a vida. Aleluia! O pecado é destrutivo não só pelas suas consequências psicológicas, morais, comportamentais e espirituais, mas também ele se coloca contra a santidade de Deus. Tudo isso que aqui eu mencionei são coisas que o pecado ele destrói. Aleluia! E eu vou repetir. Comunhão com Deus, integridade da pessoa, relacionamentos humanos, destrói a vida. E também ele destrói e ele atrapalha as consequências que traz para a nossa vida, como consequências psicológicas, morais, comportamentais e espirituais, além de também destruir a santidade de Deus, o nosso relacionamento com a santidade de Deus. Tudo isso são coisas que o pecado leva à destruição. Aleluia! Glória a Deus! A intercessão, glória a Jesus. 3 do tópico de número 2. Glória a Jesus. Subponto 3 do tópico 2. Abraão não deixa passar, que é a intercessão, né? Abraão não deixa passar a oportunidade e diz o texto que ele permanece diante do Senhor enquanto os anjos descem para cumprir a sentença de Deus. Aleluia. Abraão, então, intercede 6 vezes por Sodoma. Isto está lá no capítulo 18 e no versículo 23 até o 32. Alguns pontos dessa intercessão merecem destaque. Eu destaquei 2 aqui para a gente entender o apelo básico que ele faz a Deus por Sodoma. E esse apelo básico está lá no capítulo 18, versículo 23. Ele faz esse apelo, né, ao Senhor em Sodoma. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 18, 23, ele diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Um apelo básico, né? Como ele diz assim: o Senhor vai destruir ali os crentes junto com os ímpios ali, na mesma ocasião? Um apelo básico que ele faz, em forma de pergunta. Mas também no 24, aqui é o segundo ponto que eu quero destacar, ele faz o apelo de Abraão, também recorre a outros atributos de Deus, como a sua misericórdia e o seu amor, que está no mesmo capítulo, agora no versículo 24. Vejam só: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentre delas. Ou seja, ele aqui já numera, né? Ele já faz um apelo maior para com a misericórdia e o amor de Deus para aqueles 50 justos que estão ali. Como ele queira dizer assim, uma população de 5.000 pessoas, Senhor. Se tiver 50 justos ali, o Senhor não terá misericórdia dessas pessoas? Ele já faz um apelo mais enfático, né? Ele já apela ali pela misericórdia e pelo amor de Deus
pelos justos que ali estão. E nesse momento, Abraão não apela pela justiça de Deus, mas sim pela sua misericórdia e pelo amor. Glória a Deus. Ele já faz um apelo muito mais forte, né? Não apenas pela justiça, mas que ele tenha misericórdia e que ele tenha amor pelas pessoas, pelos justos que estão ali naquele lugar. Indo agora para o tópico de número 3 da nossa lição. Tópico de número 3 da nossa lição. A destruição de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Primeiro subponto. Deus é fogo consumidor. Ora, entendamos aqui que a expressão Deus é fogo consumidor aparece em Deuteronômio, né? No capítulo 4 e versículo 27. E é retomada também, a gente podemos ver, em Hebreus 12, no capítulo 2 e no versículo 9. Em primeiro lugar, essa expressão revela a santidade de Deus. Em segundo lugar, essa expressão revela o juízo de Deus. Ora, tanto ela representa a santidade de Deus, quanto também ela representa o juízo de Deus. E os irmãos, vocês podem fazer a leitura nessas duas referências bíblicas que eu mencionei, viu? Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 24, e Hebreus 12, 29, melhor dizendo. Hebreus 12, 29. Em Hebreus 12, 29, a expressão aparece no fim de uma exortação à reverência. E Hebreus 12, 29, ele está no Segundo Testamento, né? No Novo Testamento. E é bem importante aqui salientar sobre a reverência. E que, trazendo como aplicação pessoal, eu quero destacar isso e ser bem enfático, a reverência a nós nos cultos. Que nós podemos entender que reverência no culto, ela está bem relacionada à falta de reverência que nós vemos hoje em dia. Nós vemos hoje em dia que a reverência no culto está sendo muito impactada. A gente vê tanto na nave quanto no altar. O uso de aparelho móvel. A conversa paralela durante a palavra, durante o culto, durante tudo que está sendo feito ali na liturgia. Conversas paralelas, arraial inquieto, idas e vindas, falta de reverência tanto na nave do templo, pela membresia sentada no banco, como também no altar, Bíblias abertas e celulares ali dentro. Hoje em dia, o dispositivo móvel, nós temos harpa cristã, nós temos a Bíblia, né, no nosso aparelho. Então, usa-se desculpa não somente para usar, né, esses mecanismos, esses aplicativos de Bíblia, de harpa, de exposição de texto no aparelho móvel, mas também para outro tipo de conversações. Então, não só na nave como no altar, está sendo muito usado isso. Gente, reverência é reverência, culto é culto. Não se deve estar tratando assuntos ali mediante o culto. Glória a Deus. Eu estou tratando assuntos, por isso que eu estou com o celular. Não, culto é culto. Deixa para tratar em outra hora. Reverência à palavra. Eu vejo pregadores, eu vejo muitos ministros ministrando a palavra ali e pessoas ali, rolando o celular. Dispersos. Com desculpa de estar ligado no... Você não está ligado no céu. O céu que você está ligado é com 2 L's. É diferente, né? É o dispositivo móvel. Você está entretido com outros assuntos, menos com a reverência à palavra. E isso é uma das coisas que impacta muito a reverência à palavra de Deus hoje em dia, fazendo uma aplicação pessoal para nós. Que nós possamos ser mais reverentes na presença do Senhor. Segundo ponto, que é um caráter sem igual. Os seus futuros genros não creram na sua palavra. Na advertência de Deus, na advertência, né, que Deus estava trazendo àquela cidade, àquele povo. Eles não haviam estado entre os homens que cercaram a casa de Ló. Eles não estavam, né, no meio daqueles homens, mas não tinham temor a Deus. Os futuros genros de Ló, eles não tinham temor a Deus, e eles eram de lá daquele lugar, né? Eles eram daquela cidade, daquela terra, e era totalmente corrompido
pelo pecado. Eles eram totalmente corrompidos pelo pecado, então eles não tinham nenhum temor, nenhuma reverência a Deus. Ali, aquele povo, e eles tinham o caráter duvidoso. Consequentemente, esse caráter duvidoso já estava corrompendo toda a família de Ló. Glória a Deus. E o subponto 3, para nós finalizarmos a nossa lição de hoje, é transformada em estátua de sal. A referência aqui é voltada para a mulher de Ló. O texto diz que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Isso aconteceu durante a fuga para Zoar, ou seja, a fuga de Sodoma e Gomorra para uma outra cidade chamada Zoar. Então, eles recebem uma ordenança que não podem olhar para trás. Mas o que implicou nisso? O que implicou, né, nessas questões? Mas muitos estudos indicam, né, entendem que ela era natural de Sodoma, o que ajuda a explicar esse vínculo mais profundo com o lugar. O que levou ela a estar olhando para trás é que os estudos falam que ela era de lá. Quando Ló escolhe as campinas de Sodoma e vai habitar lá, ele conhece a sua mulher, estudiosos falam isso, e aí ele constitui família, a mulher já era de lá, então ela tinha um vínculo afetivo muito grande com a cidade. Foi o que impulsionou a ela olhar para trás, talvez com pena, com nostalgia, com saudade daquele lugar. Ela olha para trás e o que se entende que possa impulsioná-la, né, a olhar para trás foi isso, o vínculo que ela tinha com o lugar. As pessoas que saem de certas práticas ambientais ou vínculos mundanos, mas continuam interiormente presa a elas, ou seja, ela foi convidada a deixar certas práticas e vínculos mundanos, deixar tudo para trás, mas ela ainda estava preso a ela. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente se prejudica em determinadas coisas, em determinadas promessas, porque nós deixamos, mas estamos presos a algumas práticas mundanas. Nós não ainda nos libertamos de alguns vínculos mundanos e algumas práticas. Então, que nós devamos se libertar totalmente. Se foi dada uma ordenança, se você está seguindo alguma coisa, mas você ainda não está liberto, liberte-se das práticas e dos vícios que lhe prendem a este mundo. O lugar para onde Deus quer nos levar nem se compara ao lugar de onde Ele nos tirou. Então, Ele tem lugares melhores para nós. Se desvincule, se desprenda de lugares passados, de ambientes passados, de vínculos passados. Se desprenda para que o novo, o sobrenatural de Deus, aconteça na tua vida. Não olhe para trás, feito fez a mulher de Ló, presa a vínculos passados. Olhe para frente, para onde Deus quer te levar. Olhe para o novo, para onde Deus está te direcionando. Amém? Recebe essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe.